Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast das Conexões. Este espaço em que reunimos empreendedores, empresários disponíveis a compartilhar os seus conhecimentos, mas é também um espaço para divulgação dos seus produtos, dos seus negócios. Se você já empreende, aqui é o lugar perfeito para você acompanhar e entender como que esses empresários já trilharam esse caminho. Agora, se você quer empreender também, você pode navegar aí no conteúdo, porque tem muita inspiração. E hoje eu recebo aqui empreendedoras. Hoje nós vamos falar um assunto bastante diferente de tudo que nós já falamos até então. Hoje eu recebo empreendedoras que vão falar sobre alimentação saudável. Pães sem glúten, low carb, nós vamos conversar sobre isso também. E como tudo isso precisa ser divulgado, nós temos também aqui uma empreendedora da área do marketing digital, que vai nos falar a importância de termos aí o nosso espaço nas redes sociais. Eu espero que você possa aproveitar, se conectar com as minhas convidadas, e se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, deixa aí nos comentários, porque depois a gente vai deixar, claro, todas as redes sociais das nossas convidadas para você fazer contato. Mas se tiver dúvida, com certeza elas vão estar disponíveis, dispostas a compartilhar também os seus conhecimentos. Eu sou a Andréa Délio, a sua anfitriã nesta jornada. Vamos nos conectar? E nós vamos iniciar hoje a nossa conversa conhecendo a Gladys Leal, da Aleca Pães e Misturas para Pães. Ela que é sócia fundadora da Aleca, empresa pioneira na produção de pães low carb no Brasil. No mercado desde 2016, a Aleca tem o selo Alimentos do Paraná do Sebrae. Mas antes de iniciar nesta área, ela era professora de português e informática educacional. Se aposentou em 2012, quando veio morar em Curitiba. Se interessou por alimentação saudável e descobriu o conceito de low carb. E iniciou então a produção de pães para consumo próprio, mas depois acabou virando um negócio. Olha que interessante a história da Gladys. Seja muito bem-vinda, Gladys. Obrigada, Andréia. Estou muito feliz de participar hoje desse podcast. E vamos lá, vamos conversar aí sobre a Aleca e sobre a nossa história. Sobre a sua trajetória, muito legal. Eu recebo aqui também a Cris Zanon, ela que é uma empreendedora que faz pães e bolos sem açúcar e sem glúten. Tá bem levinho o nosso podcast hoje aqui, hein, gente? Bolos sem açúcar e sem glúten, sem leite, mas ela também faz produção nas casas. Olha que bacana. O tema da Cris é comida funcional. Seja muito bem-vinda, Cris. Obrigada por estar aqui nesse podcast com vocês e foi um prazer estar aqui. Que bom, vamos conversar aí sobre a alimentação funcional, né? E eu recebo aqui, como eu falei, né, temos um assunto diferente aqui do mundo dos pães sem glúten, da alimentação sem glúten, mas que precisa ser levado para o mundo. Então eu vou conversar com a Jéssica Colasso, ela que vem aqui mais uma vez. Ela é empresária, dona de agência de marketing e especialista em branding, marketing de conteúdo. Seja muito bem-vinda, Jéssica. Oi, Andréia, prazer enorme estar aqui novamente. Estou praticamente virando sócia do podcast. Perfeito. Já, né? Mas tem muito para falar ainda, né? Tem muito certeza. assunto para render aí. Que Com bom. certeza. Seja sempre bem-vinda. Eu vou começar então a nossa conversa aqui com a Gladys. Sabe, Gladys, que eu tenho uma tendência a te chamar de Aleca. Mas isso é normal. Eu ia perguntar se as pessoas fazem isso. Vou conversar com a Aleca. Não, é Gladys. As pessoas fazem essa confusão? Chama de Aleca e eu já respondo como Aleca, então já vou aproveitar o gancho. E contar por que Aleca? Por que Aleca? Quando eu comecei a produção de pães, foi para o meu consumo, né? Eu me aposentei, vim morar em Curitiba com tempo de acessar a internet, de pesquisar. Eu caí no blog do Dr. Souto, que é uma autoridade em low carb, foi quem começou a divulgar primeiro esse conceito no Brasil. Isso lá em 2015 ainda. Então, assim, era uma coisa que poucas pessoas conheciam e que faziam para consumo próprio. Não existia nenhuma empresa ainda que vendesse e comercializasse um pão low carb, não existia esse conceito ainda. Então, a gente tem esse orgulho de ser, né? Nós somos a primeira empresa realmente formalizada que começou a produzir pães low carb. Mas antes disso, de virar no Brasil, lógico, no Brasil. Antes disso, eu comecei para consumo próprio,
passei essa ideia, porque quando você descobre uma coisa muito boa, que faz muito bem para sua saúde, para o seu bem-estar, Você quer compartilhar, você né? quer compartilhar com todo mundo. Tanto que uma das nossas missões é essa, né? Tá lá no nosso site, como uma das missões é compartilhar com o maior número de pessoas possível os benefícios de uma alimentação saudável. Porque eu descobri isso, eu fiquei encantada. Eu digo, gente, eu já estava na menopausa, eu não emagrecia, estava só inchando e foi descobrindo... Então, não foi porque você tem intolerância, Não, por eu não exemplo. tenho nenhuma intolerância, nem à lactose, nem ao glúten, mas eu vi que retirando esses elementos, principalmente, eu comecei a emagrecer naturalmente, comendo muito bem, sem precisar fazer dieta. Como o Dr. Souto diz, a fome é inimiga da dieta, ninguém consegue fazer dieta passando fome, Verdade. né? Só contando caloria é difícil. Então, foi só fazendo trocas inteligentes. E aí, eu comecei a fazer para mim o pão, e aí passei o conceito para minha irmã, mandei tudo que eu lia a respeito, todos os artigos científicos, eu devorava o blog do Dr. Souto. Eu mandava para ela, leia. Porque não adianta você falar, você tem que convencer a pessoa, estudar né? e entender por quê. Aí ela também aderiu. E nós duas começamos a produzir pães para o nosso consumo. E aí as pessoas começaram a provar, amigos, um vizinho, narará. Aí uma dona de loja provou na casa de uma amiga e me procurou, eu quero botar na minha loja isso aí. Olha que interessante. Era um café aqui em Curitiba. Isso é muito interessante para quem está acompanhando e que de repente quer empreender, né? Olha como as histórias começam. Porque eu nunca fui atrás de vender, né? As pessoas começaram a vir. E nessa época, quando eu fazia em casa, tudo muito artesanal, né? Feito em casa, não tinha uma embalagem como hoje tem, era tudo recortado na tesoura. Tudo muito artesanal. Muito. O meu pão se chamava Carinho. E o da minha irmã em Itajaí, que era o mesmo pão, mesma receita, mesma embalagem, se chamava Alegria. Então, a Aleca é a junção desses dois conceitos. Olha que alegria e carinho. Que legal. Que está também na nossa missão, que é produzir com alegria e carinho. Você tem que produzir, colocar alegria no que faz, carinho no que faz. Não, e ficou ótimo o nome, porque ficou muito diferente, né? É um nome conceito, né? Mas que traz aquilo que nos leva desde sempre. Tanto que, assim, embora hoje seja uma empresa formalizada, tudo, tem o selo do Alimentos do Paraná e tudo mais, mas a produção continua sendo artesanal. Tudo é artesanal, né? Ainda assim, tem alegria e carinho aí a alegria e o carinho produção. continuam lá muito fortemente, né? A gente nunca tentou mudar a receita para se adequar ao mercado, para deixar coisa barata, Entendi. não. Ele é um pão com valor agregado bem alto, mas é porque ele tem muita qualidade. Perfeito. Né? Então, e assim, deliciosos, eu posso falar porque exatamente. eu sou consumidora, né? Esses dias eu ouvi alguém falando, porque pão sem glúten é horrível. Não, não. Gente, não depende. É verdade, verdade. Isso depende muito, né? De como ele é feito, com quais ingredientes ele é produzido. E você mesma continua na produção? Não, eu tenho funcionário. Agora você só degusta. Hoje eu estou aqui, participando do que podcast. delícia! Essa é a melhor parte do empreendedorismo de sucesso. Porque se assim, você começa na produção, mas se você quer escalar, se você quiser crescer, você tem que sair da produção, verdade, né? Para administrar e vender o seu negócio tem e divulgar. Tem que ter um outro olhar, né? Você tem que ter outro olhar, senão você fica preso naquilo ali, você não consegue... não expande, né? Não expande, não escala. Então, né? E a gente tem que saber que a gente não dá conta de tudo. A gente tem que saber delegar. Certeza, tem que saber treinar as pessoas para que façam tão bem quanto você e que na sua ausência elas consigam fazer também. Então, hoje em dia eu consigo me afastar da empresa, eu consigo viajar e a empresa continua. Mas essa é a ideia, acho que de todo mundo que começa a empreender, né? É chegar nesse ponto de poder ver que continua crescendo, que está seguindo e você tem tempo de qualidade, que é o que a gente busca sempre. Porque senão né? também não faz muito sentido, Não faz né? sentido, é isso mesmo. Que bom. Nossa, tem mais coisa aí que eu quero saber, tem mais bom. perguntas, mas eu quero conversar então com a Cris, que também fala aí sobre alimentação saudável, né, Cris? Conta para nós como que você começou. Você tem alguma intolerância? Não, eu não tenho problema nenhum de intolerância, nem à lactose, nem ao glúten, a nada. Eu sempre gostei de comer muito bem também. E eu comecei esse processo fazem 7 anos, porque eu estava bastante obesa. E também, pelo Dr. Souto, eu aprendi a comer bem, né? Comer saudável e emagreci 30 quilos em 3 meses. Só tirando o glúten, lactose. Olha que interessante. O carboidrato, né? Porque a base da low carb é tirar o carboidrato. Certo. Não é zerar, porque não existe nada zero carboidrato, mas diminuir, né? E daí eu emagreci tudo isso. Mas eu não fazia os pães ainda, nem os bolos.
porque eu não tinha interesse, que eu não gostava de comer pão. Eu gostava de comer um macarrão, mas não o pão. O vilão entendeu? era o macarrão. Era o macarrão. E aí foi que eu comecei a fazer os pães agora, porque as pessoas começaram a me procurar porque tinha intolerância e queriam adquirir os pães. E porque provavelmente começaram a olhar para você e perguntar: o que você fez? Uhum. Mas quem me conhecia lá naquela época não me conhecia agora, né? Então já vim magra para cá, né? E daí eles começaram a perguntar e eu a divulgar que eu tinha emagrecido todo esse tanto num curto período, sem tomar remédio, medicação nenhuma. Sem passar fome. Sem passar fome, que era o principal, né? Porque quando você vai fazer uma dieta normal, convencional, você passa fome, né? É verdade. Se você Mas não e qual tiver... foi o seu segredo para cortar o macarrão? Então, daí eu tirei o macarrão mesmo. Foi uma decisão mesmo, Foi né? uma decisão. O segredo não tem tem. muita São escolhas, mágica, né? É, isso mesmo. Eu decidi. Eu decidi, né, por isso, porque eu precisava também. Porque a gente, com 30 quilos a mais, a saúde sente. Comprometida já, né? Coluna pesa, né? As pernas, os pés doem. É uma decisão. E eu tinha problema com enxaqueca também. Então, eu falei, ou é, né? É isso mesmo. E você faz uma produção artesanal ainda, né? Sim, sim. Porque eu comecei faz 1 ano. Ah, tem pouco tempo. Tem bem pouco Esse tempo. período todo era só para você. Esse período só para mim. E eu não fazia os pães. Aí eu falei assim, por que eu não posso fazer os pães da low carb, né? E comecei a estudar. E aí eu mesma ia aperfeiçoando os meus pães. Porque entendi. muitas vezes eu pegava as receitas e não dava certo. Aí eu falei, alguma coisa tem que ser feito. E eu fiz, né? E deu certo. Daí deu certo. E agora são um sucesso também. Mas e além dos pães, você também trabalha com marmitas, é isso, né? Eu faço marmitas também no estilo low carb. Mas tem pessoas que não querem o low carb. E daí, então, eu faço conforme a pessoa quer. E como que funciona? Assim, você vai na casa da pessoa e produz lá, ou você faz na sua casa e encaminha? Eu vou na casa da pessoa e eu faço... É como se fosse uma diária. A gente faz a diária ali e faço toda a produção conforme a pessoa gosta, né? Conforme ela quer comer. E eu faço e deixo tudo organizadinho, daí vou para minha casa e tá tudo certo. Nossa, que bacana. Que sonho de consumo isso, né, gente? Que sonho de consumo. Muito bom. A gente já volta a conversar um pouquinho mais, Cris. E, Jéssica, a Aleca, a Gladys comentou aqui algo bem interessante, né? Que para que ela pudesse expandir, ela precisava, enfim, investir em equipe e tudo mais. E quando a gente fala em expansão de negócios, a gente não tem como fugir do marketing digital, né? Com certeza. Fala a respeito do seu trabalho, de que forma aí a mulher pode ser bem-sucedida utilizando o marketing digital. Com certeza. Isso é uma coisa que hoje eu utilizo, ensino bastante no meu perfil, principalmente do Instagram, né, que é o meu canal principal até o momento, que eu ensino mulheres comuns a se tornarem profissionais bem-sucedidas através da profissão social media. Então, aquela coisa da mulher que muitas vezes é CLT, que não está feliz com a vida que tem, que não ganha o suficiente, ou que muitas vezes precisa ainda pedir algumas coisas para o marido. Eu já fui essa pessoa, inclusive, há algum tempo atrás. Trazer a liberdade financeira, liberdade de tempo, liberdade de vida para essa mulher. É isso que hoje eu ensino no meu projeto. Esse é o seu projeto. Sim. E quando você fala da social media, é essa pessoa que pode ter uma alternativa, né? Apesar de que eu percebo que quem entende, né? E vocês jovens têm muito mais facilidade, né? Os jovens têm mais facilidade aí com as mídias, porque a gente não nasceu com tablet na mão, né? A gente teve que aprender, eles já nasceram com tablet em mãos. Sim. Mas quando você fala isso, quem é a pessoa que pode entrar nessa área? É para todo mundo? Literalmente para qualquer pessoa. Eu tenho alunas de 16 anos e eu tenho alunas de 50. Então, basta você ter vontade de aprender, basta você querer se tornar uma profissional independente e basta você entender minimamente sobre algumas coisas que funcionam. Então, por exemplo, você ter acesso ao celular, ter acesso à internet. Se você tiver isso, você já pode começar, entendeu? Porque na minha formação, eu pego a pessoa crua, do zero. Mesmo que ela nunca tenha ouvido falar sobre o que é um social media, o que é um marketing de conteúdo,
ou qualquer coisa do tipo. Eu ensino do zero a fazer essa transição de carreira pro digital, que às vezes é muito difícil. Eu mesma, quando fui fazer isso, foi um desafio enorme. Então, tinha vários termos que eu não entendia, tinha várias coisas que eu não entendia. Gente, o algoritmo do Instagram é a pior coisa que existe. Para mim, até hoje, é difícil de entender, porque ele vive mudando, né? Mas para a pessoa nova que está chegando, que muitas vezes grego. nem ouviu falar disso, assim, é extremamente difícil. E hoje uma coisa que as minhas alunas falam bastante é que eu tenho uma didática super legal, que eu consigo descomplicar aquilo que muitas vezes é técnico, que é muito difícil, que a pessoa levaria muito tempo para entender em outros tipos de curso, né? A gente costuma receber bastante esse feedback. Entendi. Agora, quando você fala também, qualquer pessoa pode, mas e tem mercado, Jéssica? Porque não está saturado? Todo mundo trabalhando com marketing digital? Porque todo mundo quer trabalhar em casa, não tem isso? É um mito? Existe essa demanda, só que existe demanda por profissionais capacitados, e isso não tem. Entendi. Não tem, porque eu mesma, quando eu fui contratar para trabalhar na minha agência, fiz um processo seletivo com 80 profissionais de vários lugares do país. E foi, assim, extremamente difícil achar pessoas minimamente dentro da média. Então, o que a gente fala? Social media estrategista não existe tanto no mercado, é muito pouco. Agora, o que tem aos montes é o tal do fazedor de post. Então, hoje, no meu perfil, eu coloco lá a minha Roma assim, né? Eu ensino o fazedor de post a se tornar um social media estrategista que fatura pelo menos 10k por mês. Então, é fazer essa transição da profissional que está começando ali, criando os posts ainda de forma, querendo ou não, amadora e tudo mais, a se tornar alguém que é extremamente necessário dentro de qualquer tipo de negócio. E eu até trouxe isso, porque aqui quando a gente fala, né, a Gladys trouxe a questão de expansão, a Cris trabalhando ali artesanalmente, quando a gente fala sobre isso, a gente sabe que inevitavelmente a melhor maneira de divulgar hoje os nossos produtos, serviços, é nas redes sociais, né? Exato. É claro que se você for fazer, eu não sei se vocês concordam comigo, mas se for fazer uma pesquisa, eu acho que o que mais funciona é o boca a boca. A indicação, ainda acho que é a melhor estratégia. Porém, não tem como estar fora, porque vem aqui, alguém indica, ok, o que a pessoa vai fazer? Ela vai lá nas redes sociais te procurar para ver o que tem. Sim. Então, é óbvio que tem mercado por isso, mas eu falo pelo fato de que, de repente, todo mundo quer fazer e acaba, mas aí você já trouxe o diferencial, que é o fazedor de post, né? Exato, exatamente. E como que você cuida disso dentro da formação que você oferece, para que a pessoa saia dessa mentalidade, principalmente hoje com inteligência artificial, né? Sim. Pessoas, acho que eu vi ontem, você fez um stories até falando sobre isso, né? Eu mesma Sim. fui vítima, eu contratei agência que me entregou texto. Imagine eu, jornalista, colocando texto nas minhas redes sociais, feito por inteligência artificial. Não, é para acabar, né? Sim. E percebe, não tem como não perceber. Mas como que você trabalha essa mentalidade ali? Então, é aquilo que eu falei ontem, inclusive, lá que você havia visto, né? Que o cliente, ele não é idiota. Ele tem como saber quando foi uma pessoa que produziu aquele texto com base nas informações da marca, do negócio, e quando foi o ChatGPT, porque fica uma coisa assim extremamente genérica. Então, não pode utilizar? Pode, mas tem que saber como utilizar, né? Eu sempre digo que a inteligência artificial, ela é um mecanismo para te dar ideias, para te ajudar a se organizar, é coisa do tipo, mas ela não vai fazer por você, né? Então, não existe a possibilidade da inteligência artificial substituir o trabalho humano, pelo menos na minha área. Entende? Porque ainda bem. Ainda não chegou lá, ainda entendeu? bem, a gente nem quer chegar nesse ponto, né? Sim, por favor. Sim, e nessa formação eu trabalho a questão da mentalidade de aprender a parte estratégica, porque elas se preocupam, na grande maioria das vezes, aprender só o operacional. Então, o que seria? Fazer uma arte bonitinha no Canva, como agendar conteúdos, isso aí é o feijão com arroz, tipo assim, extremamente básico. O que vai fazer a pessoa realmente ter resultado e poder cobrar mais pelo serviço dela, né, pelo menos R$2.000 por contrato, é ela saber a parte estratégica, que é a análise de métrica, criação da estratégia de conteúdo, ela saber direcionar o cliente, e é isso que a maioria não sabe. Então, todos os clientes que hoje chegam para mim na minha agência falam, caramba, passei por várias experiências com social medias que me prometeram um mundo, chegava lá e não fazia nada. Então, é uma coisa que se repete muito, e foi dessa indignação com esse mercado que surgiu essa ideia de falar, cara, eu preciso formar profissionais boas realmente nesse mercado.
Perfeito. Gladys, você ouvindo ela falar ali, essa linguagem é familiar para você ou é um pouco grego? Como que você usa estrategicamente suas redes sociais para divulgar o seu negócio? Hoje já é esses termos todos, né? Hoje, para mim, já não são mais estranhos, né? Eu já estou mais acostumada. Até porque no momento, de um tempo para cá, o nosso Instagram, por exemplo, eu mesma estou gerenciando. Né, fazendo as publicações, toda a parte, eu e minha irmã lá de Itajaí. Mas a gente já passou por vários profissionais. E a gente carrega meio que um trauma. Eu sei do que você está falando. Sabe? Então, já teve, assim, tanto na produção de conteúdo, na produção dos criativos, na produção de texto, porque assim, quem é que entende do seu negócio? É você. É você, é isso mesmo. Quem sabe falar com propriedade do seu negócio? É você. Quem sabe falar com o seu cliente, que entende a dor do seu cliente? É você. Então, por mais que você passe para outra pessoa, nem sempre essa pessoa tem a capacidade de absorver tudo isso. E aí, às vezes, vem aquele texto genérico, e nós já passamos por experiência de ter que a cada texto que chegava para aprovar, a gente tinha que reescrever o texto. Aí, por que eu tô pagando para alguém fazer um negócio que no fim eu acabo fazendo. Não tem sentido. Não tem sentido. Então a gente sentido. parou, deu um tempo, né? Claro que vai chegar um momento que você vai ter que novamente recorrer. Para não ficar escravo de redes porque, sociais exato, também, porque né? você tem outras demandas. Você tem que cuidar do comercial, você tem que cuidar da comunicação, do networking, eu digo, Isso né? mesmo. Conhecer pessoas. Então, assim, aquilo ali também te prende. E precisa ser alguém da área também que faça. Perfeito. Nesse momento, não temos. Mas em breve a gente vai ter que correr atrás disso Não é a também. questão de não valorizar o profissional, não, né? Não, pelo contrário, é encontrar, claro. o profissional certo, mas é uma coisa que você não pode delegar totalmente. O negócio tem que refletir a sua marca, a sua essência, o seu propósito. E aquilo é você que imprime. E a ajuda de alguém externo é importante. Com certeza. Mas não pode ser terceirizado de todo. Você comentou algo ali interessante que eu queria saber. Qual é a dor do seu cliente? Olha, eu tenho várias dores. Vários clientes com várias dores diferentes. A gente atende um universo bem grande de clientes. Isso para o lojista é muito interessante, porque ele consegue atender várias pessoas. Eu digo que tem 2 tipos de clientes que chegam para nós. Aquele que vem pelo amor e aquele que vem pela dor. Porque descobriu que é intolerante, por exemplo. Exatamente. O que vem pelo amor é aquele que já se cuida da saúde preventivamente. Não necessariamente ele tem intolerância à lactose, ao glúten, como eu. Não tenho, né? A gente se cuida porque a gente quer envelhecer bem, porque a gente sabe dos malefícios do açúcar, de uma dieta muito rica em carboidrato, que nos inflama, que nos incha. Então, a gente retira, né? Ou pelo menos diminui bastante e já faz uma alimentação preventiva. Aí procura pães de baixo carboidrato, né? No meu caso, os pães, e segue toda uma dieta nesse estilo. E tem as pessoas que vêm indicadas por médicos, por nutrólogos, endocrinologistas, as nutricionistas, porque tem o celíaco, esse não pode glúten de maneira nenhuma. Os nossos pães não têm contaminação cruzada, então atendem celíacos. Tem os que são apenas intolerantes ao glúten, também atende, obviamente. Tem os intolerantes à proteína do leite. Nossos pães não têm nenhum derivado de leite, tá? É diferente do pão sem lactose, que entra a galactase para... Eles usam, mas colocam um ingrediente para minimizar. O nosso não tem nenhum ingrediente. Não tem nenhuma adição de açúcar, de nenhuma espécie. Não tem nenhum conservante, nem aditivo químico. Então, ele é vendido congelado. É um pão que no mercado, na loja, vai ser encontrado no freezer. E em casa ainda a pessoa tem que manter na geladeira. Né? Então, assim, procura uma alimentação limpa, procura uma alimentação sem química, né? Encontra nos pães. E, além disso, ainda tem público, crianças autistas. Que precisa também que precisam consumir. também de dieta de baixo carboidrato. Não sabia. O glúten e a lactose também, quando se retira de autista na alimentação, tem uma melhora bem significativa. Temos os diabéticos. Eu tenho clientes que só podem consumir os nossos pães, que é o único que não...
É o único que eles já provaram, obviamente, que provavelmente os teus também são assim, porque segue o mesmo conceito, mas não eleva a glicemia, não tem nenhuma alteração. Interessante. Então, assim, o universo de clientes que a gente atende é muito grande. Nem sabia disso, dessa questão dos autistas, também não sabia. E tem muitas pessoas, às vezes, que a gente ouve falar assim, agora virou moda comer sem glúten, comer sem lactose, né? Mas não é moda, é uma questão de consciência, eu acredito, Não é, e né? assim, o trigo que nós consumimos hoje é muito diferente do trigo que se consumia antigamente, que os nossos pais, os nossos avós tinham. Hoje em dia, o leite também, né? Eles estão tão cheios de aditivos, né? Que eles já se modificaram. Né? Então, transgênicos e tal. Então, assim, nós também não temos derivado de soja, por exemplo, por causa dos transgênicos. Então, é diferente daquilo que se consumia antigamente. Com certeza, com então, certeza. a pessoa não precisa ser celíaca. Ele acaba trazendo alguma inflamação também. Não, e só o testemunho que a Cris trouxe para nós aqui, né, de ter emagrecido 30 quilos, né, você falou? Gente, não tem nem... E naturalmente, sem precisar fazer dieta, sem passar fome, né? Comendo bem, é só fazer troca inteligente. É só fazer troca inteligente. Eu ouço muito nas redes sociais, né, porque eu consumo também produtos sem glúten e, claro, quando tem eventos, alguma coisa assim, eu me permito, mas né? Aí é exceção, não deve ser a regra. Isso mesmo. Mas em casa eu tenho o maior cuidado. Então eu tô sempre seguindo essas páginas que falam sobre isso e aquelas pessoas que gostam de polemizar ali nos comentários. Eu ouço as pessoas dizendo, mas a minha avó comeu a vida inteira assim, a minha avó comia, sei lá, falar um monte de coisa ali e nunca aconteceu nada. Tá, mas primeiro que era a avó, era outra geração e é exatamente o que você falou, né? O trigo de antigamente, o leite de antigamente, a pessoa morava no sítio, né? Então é outra realidade. E antigamente não tinha industrializado. Ela não comprava pizza congelada, nem hambúrguer de pacote, né? Morava no sítio, então era banha de porco que se cozinhava, né? Era da horta, era comida de verdade, comida fresca. Você pegar uma foto de cidades, e tem muitas, né? De década de 40, 30, 50, todo mundo era magrinho. Não existia obesidade. E todo mundo era banha de porco, era manteiga, mas era manteiga feita em casa, não existia nada industrializado como hoje. É o industrializado que ele é carregado de aditivo e de conservante. E isso acaba engordou a população, né? A indústria alimentícia trouxe muitos mitos, né? Que a gordura faz mal, mas não é a gordura de boa qualidade que faz mal. É isso mesmo. Né? É a gordura hidrogenada, são os óleos vegetais. Né? Agora a gente já tem visto, né, a obrigatoriedade de colocar aquele selinho ali, né? Sim, a Nossa, lupa. assusta, né? Quando você olha aquilo ali, você já meio que se assusta, né? Mas, enfim, não sei até que ponto isso, não sei em termos de resultados, como que está sendo isso. Essa resolução nova da Anvisa, né, que entra em vigor agora em outubro, todo mundo tem que mudar a rotulagem, a nossa já está adequada, adequamos e nós já antes disso, a gente não precisa de lupa, o nosso produto não tem nada que precise da lupa, né? Mas a ideia é que o consumidor fique atento e comece a ler os rótulos e a lista de ingredientes e a tabela nutricional, coisa que poucas pessoas ainda fazem. É verdade. Né? Até porque quando você olha a tabela nutricional, você desiste de comer, né? Exato. Agora, a tabela nutricional tem que ter fundo branco, é preto com fundo branco, porque existiam produtos que era impossível. De ler. Né? Dourado, no fundo, não sei o que. Não lê, você põe assim, põe pra luz, vira tudo que é lado então, e não lê. A Anvisa veio com muita coisa boa, bacana, nova, para ajudar o consumidor a fazer escolhas melhores. Bacana. Essa é a ideia. E falando em ajuda, né, vamos voltar para a Cris ali, que eu achei o máximo esse negócio de cozinhar na casa da pessoa. Queria que você falasse mais a respeito disso. Como que funciona? Você tem, assim, uma vez por semana para ir lá, ou depende do cliente? E se a pessoa não tiver o cardápio, você mesma monta? Eu mesma monto. Só que a pessoa sabe o que gosta, né? Então, daí, a partir do que a pessoa gosta, é feito o cardápio. Mas digamos que a pessoa se anima de ouvir aqui a nossa conversa e fala assim, não, eu quero tirar o glúten, a lactose da minha alimentação. Mas ela não vai no nutricionista. Qual que é a sua recomendação? Que ela te traga um cardápio feito pelo nutricionista ou você mesma faz isso? Tem pessoas que preferem o nutricionista. Ainda tem pessoas assim. Mas quando não, aí eu digo, vamos tirar o carboidrato, que carboidrato é o problema, realmente é o problema. E daí, você tirando esses carboidratos, que é o arroz, o feijão, no caso, o macarrão, você só come as carnes com legumes variados, né? Isso que eu ia pedir para você, para trazer um exemplo, porque quem ouve, né, e fala, ai, comer tira isso, tira aquilo, não sobra nada. Dá um exemplo de cardápio aí para nós. Sobra tudo, porque... Sobra o bom, né? Sobra só o bom, na verdade. Então, eu faço legumes ao forno,
com bife, ou com frango assado. E a pessoa não fica com fome? Nenhuma, Eu tô brincando aqui porque eu sei que não. Mas normalmente tem essa tendência. Tirou o arroz, tirou o feijão, ficou com fome, né? Não fica com fome, porque a pessoa come melhor, pode comer uma quantia maior e ainda sai saciada. Mas na minha experiência, eu passei a comer menos, sabia? Quando eu comecei a olhar para alimentação e cortar, eu já nunca fui de muitos excessos, né? Mas principalmente cortando, uma alimentação low carb é bem menos ingestão de alimento que eu venho tendo nos últimos tempos por conta disso. Porque eu acho que a gente educa o estômago, né? Exatamente. No começo, você come mais. Porque você sente aquela vontade de comer o arroz e feijão. Mas só na mente, na verdade. Porque você comeu, você está saciada, você está satisfeita. Aí depois você pode fazer um lanchinho com produtos low carb também, com baixo carboidrato, que faz toda a diferença. Ah, eu quero comer uma pizza. Pode comer uma pizza low carb. Mas você faz tudo isso? Faço tudo isso. Gente, Caramba. vamos sair daqui já direto para minha casa? Pode ser? Vamos conversar? Pois é. Que bom, isso facilita bastante a vida mesmo, E é né, isso Cris? que não te faz dependente de remédios, entendeu? Porque quando você faz a dieta do nutricionista mesmo, você fica dependente daquele remédio para você não ter ansiedade para comer no lanche ou no lanche da tarde. Com certeza. E você percebe, assim, que quem mais procura esse tipo de alimentação? Olha, no meu caso, são os diabéticos, as pessoas que têm câncer, porque Ou seja, a pessoa que já está doente, né? Era nesse As ponto que eu queria pessoas- chegar, que é exatamente o que a Gladys trouxe aqui para nós, né? Para buscar uma alimentação saudável por opção e não por necessidade, né? Exato. Totalmente diferente. eu faço até brigadeiro sem... Você faz bolo para aniversário? Faço bolo para aniversário. Tudo low carb. Tudo low carb. Nossa, gente, pacote completo. Pacote completo. Que coisa boa. Mas e você tem caso, assim, da pessoa pedir para fazer meio a meio, por exemplo? Até que a pessoa se acostume? Não, é radical, ou né? ou é um ou é outro. Entendi. E quem não quer a low carb, não adianta você insistir Que não e falar vai, os né? benefícios, porque a pessoa não aceita mesmo. É um momento de vida, eu acho, para a pessoa trazer essa consciência, né? Ainda fazem aquelas piadinhas do tipo, vai morrer logo, mas quem disse que eu quero morrer rápido, que eu quero demorar para morrer, eu quero morrer rápido, né? As pessoas fazem piadas porque realmente não tem essa consciência, visão. infelizmente. É. Nossa, mas é muito interessante. E você tem também, se eu quiser, por exemplo, pedir para você a marmita lá, ou é só quando você vai em casa? Quando eu vou na casa da Você não pessoa. tem Não, produtos não. pronta entrega congelados lá para ir buscar com você? Não, Entendi. ainda não. E para festas de aniversário, por exemplo, com quanto tempo antes precisa contratar? Uma semana. É suficiente, rapidinho, para você se organizar sim, com sim, produtos e tudo. sim. E as pessoas reclamam muito da questão de valores, muda muito, porque existe um mito, né? Acho que você deve ouvir bastante isso também. Mas a alimentação low carb é cara. Aham. As pessoas reclamam, mas depois que se habituam a fazer, entende que não é o É melhor o valor. investir em algo saudável do que investir em medicamento depois, né? Exatamente. Porque depois, além do medicamento ser caro também, que não é barato, ainda a pessoa tá doente, né, gente? Não tem preço a saúde da gente, né? Caro é o remédio. Caro é o remédio. E a falta de qualidade de vida. Isso custa muito, né? Isso custa. Custa bastante. Você que é jovem, o que você diz, assim, dessa alimentação? Porque a gente sabe que os jovens ainda não têm, assim, essa consciência apurada para alimentação saudável. Tô enganada? Olha, no meu caso eu acho que sim, porque na verdade hoje, né? Porque com a pandemia eu engordei muito, eu não era desse jeito que eu tô hoje, sabe? Eu era bem miudinha mesmo. Então a pandemia ela veio assim e estragou, entre aspas, várias coisas, né? E ouvindo ela falando aqui que esse tipo de alimentação acaba sendo um pouco mais caro, mas eu acho que caro mesmo é a gente pedir lanche todo final de semana. É verdade. Caro mesmo é a gente chegar em casa do nosso trabalho cansado. Poxa, não vou fazer janta hoje, vou pedir uma pizza. É Se a caro. gente for calcular, porque caro. eu fiz esse cálculo já. Quanto a gente gasta em lanchinhos durante o mês, é um absurdo. É verdade. É um absurdo. Mesmo que seja só para, tipo, 2 pessoas, que é o meu caso lá, né? Eu moro eu e o meu sócio, Guilherme, meu marido.
A gente acaba gastando 3, 4 mil reais para 2 pessoas, sabe? Tipo, absurdo, com a compra né? do mercado e com essas coisinhas, E que não é entende? saudável, que lá Exato. no fim vai ter uma conta alta depois, né? Porque é como se a gente Exato. estivesse fazendo um depósito lá para depois ter uma conta alta. É Sim, verdade e agora a mesmo. gente começou a pensar nisso, tipo, poxa, a gente tá com 25, 26 anos, os dois, né? Então, se a gente não começar a cuidar agora, como Ó, é que a gente chama vai a estar Cris, depois? tá? Seus problemas acabaram. Não, eu vou pegar o número dela Já depois. chama a Cris aí que já tá solucionado. Porque também tem isso, né? Parar para preparar o alimento e tudo mais. Ainda mais eu que complicado. trabalho 24 por 24, é muito difícil parar pra ir na cozinha, E colocar o preparar o aventalzinho, né? Tirar a skin Mais de fácil é pegar o empresária. celular e pedir. Entendeu? É bem isso, mas sai caro, né? Aproveitando então que você está com o microfone em mãos, vou pedir Sim. para você deixar a sua mensagem final aí, Jéssica. A minha mensagem final pro mundo hoje é: não desista, independente das suas dificuldades no meio do caminho, que vão aparecer com certeza. Mas se você deseja algo melhor para você, se você pensa que você merece algo melhor, tenho certeza que sim. Conte comigo, você tem uma amiga para te auxiliar na sua jornada. Nossa, isso que você falou é super importante mesmo, porque às vezes as pessoas, quando estão um pouco perdidas, né? Porque você falou em transição de carreira e tudo mais, né? Sim. Às vezes elas precisam, antes de mais nada, serem ouvidas, né? Sim. Acho que esse acolhimento é muito importante. Eu vejo isso também nas minhas mentorias, né? Quando as pessoas me procuram. Eu quero me comunicar melhor. E às vezes, numa meia hora de conversa, a pessoa diz, nossa, parece que eu já estou me comunicando melhor. Às vezes as pessoas precisam de atenção. Nesse mundo, Sim. principalmente você que trabalha aí na área do digital, eu acho que tem muito disso, o distanciamento, né? As redes sociais nos distanciam muito. Sim. A gente pensa que tá próximo, porque tá sabendo da vida de todo mundo, só que não, né? Porque o que é saber da vida de todo mundo? Você sabe aquilo que a pessoa postou, mas você não Exatamente. sabe. A gente costuma brincar que quem vê feed não vê corre, né? Exatamente. Porque não é o real. Então, é bem bacana essa ideia do acolhimento. Sim, e a maioria das profissionais que estão nesse processo de transição de carreira, elas não têm esse apoio no primeiro círculo social que ela tem, que é em casa, né? Então, poxa vida, você vai largar o teu trabalho, que é um negócio certo, onde você ganha teu salário ali certinho, para um negócio que é tão incerto, assim, eu mesma escutei isso algumas vezes, mas tudo vai de você persistir e correr atrás e não parar até você conseguir, independente das dificuldades do percurso. Então, justamente, eu decidi criar um novo movimento para ser um ambiente onde essas profissionais têm apoio, têm acesso a outras pessoas que estão passando pela mesma situação que ela e têm acesso a uma pessoa que já passou por toda essa trajetória, por todo esse caminho e sabe exatamente quais são os erros que ela pode evitar e os caminhos melhores que ela pode seguir. Então, foi isso que me motivou a criar tudo isso hoje. Bem importante mesmo, que é exatamente a ideia aqui do nosso podcast, né? Que você possa acompanhar a trajetória de quem já está com a mão na massa, entender os erros e acertos e aproveitar essa disponibilidade que elas têm de vir aqui compartilhar os seus conhecimentos. Mas quero sua mensagem final também, Gladys, falando um pouquinho a respeito aí dos pães, da importância das pessoas olharem para si, eu diria, né? Porque é um carinho que a pessoa faz para si mesma quando ela cuida da alimentação. É isso aí, a Aleca traz esse conceito de alegria e carinho na alimentação. E eu gostaria de falar também para vocês e convidá-los também a seguir o nosso Instagram, Aleca Low Carb. O nosso site é aleca.com.br. E falar de que a gente trouxe uma nova experiência para o consumidor final agora, que é, além de poder comprar o pão Aleca pronto, congelado, né? Porque eu já expliquei o porquê disso. Nós temos também agora as misturas, né? Que são a base dos nossos pães. A mistura com sementes e a mistura sem sementes. Então, agora você vai ter a experiência de produzir o próprio pão Aleca em casa, com o mesmo resultado do pão que a gente produz. Você vai adicionar apenas água e vinagre, só isso, a nossa mistura já é completa. Não suja a batedeira, não suja liquidificador, faz na mão. Então, você vai ter essa experiência de um pão quentinho, cheirosinho, perfumando a sua casa, feito por você. E ainda você pode acrescentar algum ingrediente e criar um novo sabor de pão Aleca. Nossa, é uma experiência mesmo, né? É uma experiência. A gente quer trazer isso para o consumidor e com as misturas, a gente consegue agora distribuir para o Brasil inteiro. Olha. Então, a gente tem o nosso e-commerce, que é alecalowcarb.com.br, é um outro domínio. E nesse a gente envia as misturas, porque aí é um produto seco.
né? E a gente está mandando para o Brasil inteiro e, assim, é muito interessante o feedback dos clientes e o retorno, ver que quem comprou uma vez, volta e compra de novo e está criando um novo sabor e fotografa e coloca no Instagram e a gente dá repost, porque é muito bom ver isso, sabe? E porque cozinhar, preparar o seu alimento faz parte de um ritual, né? Então, muito assim, boa essa ideia. Falou da pandemia, né? A pandemia tem aquela coisa foi chamada de pandemia. Muitas pessoas na pandemia, por estarem em casa, começaram a cozinhar mais, a preparar pão. A coisa do pão ficou muito forte durante a pandemia, né? Então, e por que não levar essa experiência para o nosso consumidor também? Então, ele agora pode fazer o pão com as misturas. Nossa, perfeito mesmo. E além do que, os pães são muito saborosos. Quero deixar aqui o meu testemunho, porque eu sou cliente fiel ali da Aleca Pães, é irresistível, e todos os sabores, né? Você não falou de sabores aqui? Comentou os sabores, não, né? Não, tem castanha do Pará, azeitona, tradicional sem sementes, coco, cacau com especiarias e os pães de hambúrguer. Já experimentei todos maravilhosos. Muito obrigada. Para terminar bem esse podcast aqui, só faltou a degustação, né? Cadê a mesinha da degustação? Que beleza. Ó, você que tá aí, infelizmente, né, não vai poder apreciar, mas muito bom. Que bom receber você aqui. Obrigada, fiquei muito feliz. É sempre bom falar sobre saúde, sobre aquilo que faz bem pra gente e compartilhar um pouquinho, brevemente, a sua trajetória aí de empreendedora. Muito obrigada, viu? Obrigada. Cris, a sua mensagem final, por gentileza. Então, vamos cuidar mais da saúde, né? Porque isso é bastante importante e as pessoas não estão valorizando isso, né? Por isso, tantas doenças, né? Tanto câncer, tanto esteatose hepática também, que as pessoas têm bastante. Diabetes também, que é bem, né? E é isso. Que bom. E quem quiser, é só procurar a Cris, né? Eu vou deixar as redes sociais de todas elas aqui, mas eu acho que a Cris já vai sair daqui com clientes, não sei não. Eu tenho dito aqui para quem vem participar que esse podcast das conexões está dando muita sorte, porque a gente já fez altos negócios, contratos já foram fechados aqui nessa mesa, então só vem, porque é muito bom. Quero agradecer a sua audiência por estar aí conosco até agora, acompanhando. Se você tem alguma sugestão, pode deixar aqui nos comentários. As portas estão abertas para quem é de Curitiba, para quem não é também pode vir de longe, porque eu já recebi algumas pessoas que vieram de longe, especialmente para participar do podcast, mas nós estamos aqui em Curitiba. Quero avisar você também, quero deixar o recado aqui para você também, de conferir no meu site sobre o meu trabalho. Eu trabalho como mentora de comunicação, ajudo mulheres a destravarem a comunicação, a se posicionarem melhor, a terem mais liberdade para se expressarem. Vale muito a pena a gente destravar a comunicação para comunicar a nossa missão para o mundo, que é exatamente o que essas mulheres vieram trazer aqui, né? Aquilo que elas acreditam, que faz sentido para a vida delas, transbordar na vida do outro. E quanto melhor a gente se comunica, melhor a gente se expressa, mais corações a gente alcança. Muito obrigada. Até o próximo episódio, terminando aqui com essa frase que eu amo, que é: seja forte e corajosa, seja forte e corajoso, comunique o seu melhor. Até lá.